Oremos. Senhor, Pai amado, muito grato somos, Senhor, por mais essa semana que vai se encerrando e pela dádiva do seu sábado. Que possamos entrar nele em comunhão contigo, Senhor, nos aproximarmos cada vez mais de Ti, para ouvir a Tua voz, Senhor, e sempre estar cumprindo com a Sua vontade em nossas vidas. Possamos agora ter um bom estudo da nossa classe de professores, que possamos absorver as mensagens que essa preciosa lição tem para nós, e que amanhã possamos estar também na sua escola sabatina, que nossos irmãos também possam entrar, Senhor, para compartilhar um pouquinho, recapitular essa lição, que é tão importante para a nossa vida espiritual. Amém. Esteja conosco, Senhor, nos abençoe os nossos familiares, é o que te pedimos, mais uma vez agradecendo por tudo, em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. 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 Bom, essa semana foi o tema lidando com passagens bíblicas difíceis, né? E é interessante que esse texto áureo da lição, né, que foi usado, o texto de 2 Pedro, é um texto que normalmente a gente usa para mostrar para alguém que está começando a estudar a Bíblia. Normalmente a gente usa esse texto no primeiro estudo bíblico, para mostrar para alguém que está aprendendo, começando a caminhar nos caminhos de Deus, que as Escrituras englobam tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, né? Porque aqui Pedro compara as cartas de Paulo às Escrituras do Velho Testamento, né? Quando ele fala assim, alguns deturpam as suas epístolas como deturpam as demais Escrituras. Quando ele fala demais Escrituras, primeiro ele se refere ao Velho Testamento. Escritura, né? Quando Jesus vira e fala lá, né, examinar as Escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna, da mesma forma Pedro está usando o termo aqui, Escritura, ele está se referindo ao Velho Testamento, a Bíblia hebraica. Só que nesse caso, Pedro fala assim, ó, as epístolas de Paulo e as demais Escrituras, ou seja, o demais aí inclui as epístolas de Paulo dentro das Escrituras Sagradas. E aí ele fala assim, ó, Paulo escreve algumas coisas que Paulo escreve são difíceis de entender, né? E alguns pegam esses difíceis, essas coisas difíceis que Paulo escreve, deturpam, como também deturpam outras partes difíceis que tem nas demais escrituras. E aí o autor da lição, né? Ele vem principalmente o Apocalipse, né, Luciano? Sim. Principalmente o Apocalipse, né? Que as pessoas dizem que ele é um livro de difícil compreensão, né? Uhum. Sim, com certeza. E aí a gente tem nessa semana algumas dicas, né, digamos assim, em que para que a gente possa encarar de uma maneira melhor textos difíceis de fato entender na Bíblia, né? E aí eu queria ouvir de vocês. Que dica você tem para mim? Que dica você tem para mim para que eu possa entender textos mais difíceis, mais complicados, ou pelo menos encarar, se de alguma forma eu não consigo entendê-lo agora, como que eu posso encarar esse texto? Eu penso que eu sou alguém que estou chegando no caminho de Deus agora e me deparei com um texto difícil, muito complicado de entender, né? Que dica você tem para mim? Na verdade, eu não encontrei texto, esse texto tão difícil que eles botaram ali, não, viu? Não, na lição, ele não colocou nenhum texto difícil de entender, né? Lá na última, eles colocaram ali 3 passagens ali que eu não vejo nada assim de fantástico que a pessoa não possa entender. Sim, mas, por exemplo, diz o texto lá, numa das cartas de Paulo, né, que agora eu não me lembro qual, e Jesus, quando morreu, foi ao inferno e pregou aos mortos. Não, isso é Pedro. É Pedro que fala isso. Isso é um texto difícil. Né? Para aqueles que foram antes do dilúvio e pregou para os antediluvianos. Como é que eu encaro? Assim, hoje eu não sei explicar direito. Eu tenho que ir no Google e procurar lá, na Mira da Verdade, alguma coisa assim, para poder explicar. Mas, assim, o que eu quero dizer é vou seguir a linha do autor da lição.
né? Ele não citou nenhum texto difícil. Alguns até a gente até fala, mas que para a gente não é difícil, né? Vamos ser sinceros, mas para outros pode ser, como por exemplo do ladrão na cruz, né? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso? É. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no Hoje, paraíso? Então, assim, esse a gente não é tão difícil para a gente, mas fato é o seguinte, imagina, eu estou chegando na igreja agora e me deparei com alguns textos complicados. Que dica você tem para mim para que eu possa abordar esses textos, como lidar com esses textos, para que não falteje a minha fé com esses textos? É isso que eu queria ouvir de vocês. Luciano, Luciano, desculpa, Augusto. Desculpa, Augusto, pode falar, desculpa. Não, então, eu só queria dizer assim, a gente tem uma impressão, eu vou discordar um pouquinho do tio Célio, de que a Bíblia assim, não tem muita coisa difícil, etc. Mas, veja, para um analfabeto pegar um ônibus já é difícil, né? Ele não consegue ler para onde está indo, né? Para um analfabeto não estrito, mas funcional, interpretar um texto de uma poesia para responder uma prova do Enem é muito difícil, né? Então, assim, a dificuldade ela está intimamente associada com o nosso saber, né? Assim, a gente, dependendo do nível cultural, intelectual, né, a gente consegue galgar os degraus, né? Mas alguns, se a gente está lá muito embaixo, a gente não tem perna para subir 4, 5 degraus ao mesmo tempo, né? Então, eu já tive em contato com algumas pessoas, assim, humildes. Isso é uma coisa que o meu trabalho me ensinou muito nos últimos anos, porque eu sempre vivi assim, eu estudei em colégio particular, né, e tal, então as pessoas têm um pouquinho mais de vivência, né, tem uma educação em casa um pouco mais intensa, né, então você não lidava muito com essas pessoas com um pouco mais de dificuldade na sua formação base. E tendo a oportunidade de trabalhar em projetos assim sociais, você se depara com lógicas completamente diferentes e você tem que ter abordagens diferentes. Então, nesse caso, é importante saber com quem você está falando, né, da onde ele vem, né, e ter essa abordagem empática, né, porque para uma pessoa que tem essa dificuldade de formação, eu tenho que admitir para que, para ela, a Bíblia sim será muito difícil. Porém, aí a primeira coisa que eu digo é que ela sempre vai ter ajuda se ela for sincera, né? Porque nem para nós, com um pouco mais de formação, né, um pouco mais de estrada, a Bíblia consegue ser acessível se nós não tivermos o Espírito Santo. Então, fundamentalmente, né, ela pode ficar tranquila, porque, sendo sincera e estudiosa, ore a Deus, peça o Espírito Santo que ele vai ajudá-la, né? Agora, falando do ponto de vista um pouco mais intelectual, né, cognitivo, de entender lá as expressões, etc., aí eu acho que a lição nos ajuda muito, tendo colocando para a gente que a gente tem que ter essa atitude humilde, né, de não se deparar com o texto, ou de se deparar com uma dúvida e tentar imprimir, né, a nossa vontade no texto, torcer o texto para falar o que a gente acha que deveria ser naquele ponto, né? Eu não tenho certeza se mas eu acho. O acho é conveniente para mim? Então eu vou fazer com que seja, né? E tem que tomar muito cuidado com isso. Então tem que ter atitude humilde. Então o que eu faço, a dica que depois desse preâmbulo todo, né? A dica que eu passaria para você chegando agora, conhecendo você, né? Não, um cara bem formado, né? Vida mansa. Isso aqui vida tá mansa estudando não. agora. Vida mansa não. Vai estudar. Eu diria, procure referências, né? Tem a Bíblia como a sua base única, sim. Procure outros textos paralelos, mas tenha literatura que te aponte esses textos paralelos. Use comentários, né?
e cruze essas informações, para não ficar só com a dica de uma pessoa, a opinião de uma pessoa, mas com uma ajuda coletiva que te leve a um entendimento melhor do texto difícil. Mas você falou algumas outras dicas aí, não sei se consciente ou inconscientemente. Primeiro, é admitir. Admitir que, de fato, existem textos difíceis. Inclusive, o autor da lição fala isso. Ó. Na parte de domingo, ele fala: nenhum estudioso honesto das Escrituras negará o fato de que existem na Bíblia assuntos difíceis de entender. E isso não deve nos perturbar. Né? Existe um texto na Bíblia, eu não sei se está no livro de Isaías, que me deixa um pouco meio assim, para baixo não, eu digo assim, pensativo. Quando Deus diz lá, eu crio o mal e crio o bem. Pelo que eu sei, a Bíblia diz para nós que Deus é amor. E o mal não faz parte da vida de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus criou todas as coisas. Sim, mas esse é um texto que para nós, quando eu passo por ele, eu penso, analiso, não questiono, porque a Bíblia não pode ser questionada. Ela é a palavra de Deus, e aquilo que foi revelado para nós é. E aquilo que você não compreende é de Deus, então deixa com Deus. No futuro, lá em cima, é que ele vai dizer para a gente, que vai tirar a nossa dúvida em algumas coisas. Sim. A Bíblia não é para ser questionada, nem tampouco achar que eu tenho que achar. Mas se Deus disse que ele cria, como é que eu posso entender isso? Então, eu prefiro guardar para mim mesmo e esperar, quem sabe, lá na frente. Também não me proíbe de eu pedir ao Espírito Santo que me dê uma luz, me dê uma visão, pelo menos para que eu possa me entender. Assim, entendeu? Se a pessoa se inquietar, Deus vai responder, entendeu? Vai dar resposta suficiente, é claro. Tem que ter essa atitude humilde, né? Isso que o Celinho falou, né? Eu acho que é o estado de maturidade que todo mundo tem que chegar, né? Vamos confiar na Bíblia? Sim, ela não é para ser questionada, ela é para ser entendida. Ok, uma vez que eu tenho essa maturidade, aí eu posso seguir para o segundo estágio. Se eu pego uma pessoa, por exemplo, né, extremamente secularizada, né, esse argumento não vai funcionar, né? Então, eu vou ter que ter uma outra abordagem, né? Mas a Bíblia vai ser suficiente para todos os cenários. Agora, a gente, enquanto portadores, né, dessa verdade, né, e tentamos levar a pessoa para a Bíblia, a gente também tem que ter essa atitude humilde de entender que cada um vai precisar de uma abordagem diferente e que nós temos que fazê-los acreditar que a Bíblia vai ser de fato suficiente e não pode ser questionada, mas que isso não é natural para todo mundo. Eu digo o seguinte: se você está dando um estudo bíblico e existe uma passagem em que a pessoa te pergunta sobre uma coisa e que no momento você não tem uma resposta positiva, é melhor você partir por suposições. Olha, exatamente, me perdoe, no momento eu não sei explicar isso, mas eu vou buscar nas fontes, né, orientações, a resposta positiva para isso, e depois então eu falo contigo. Não que está na hora de eu vou dar uma resposta aqui, e aí você está adulterando a palavra de Deus. Com certeza. É correto. Fala aí, Cristiano. É isso. Desculpa. Eu penso que eu vou pela mesma linha de raciocínio de Augusto. A primeira coisa é a gente tem que ter humildade, né? Isso aí não tem como. Se a pessoa vai para a Bíblia, ela tem que ter humildade no coração. E a outra coisa é oração. Pedir a Deus, né, sabedoria para Deus abrir a mente nossa para poder compreender o texto bíblico. Porque realmente tem textos na Bíblia que realmente são difíceis. Eu tiro, né, a gente pode aí tirar, por exemplo, quando o Guilherme Miller estava estudando a Bíblia, e ele chegou lá em Daniel 8:14, né, que falava lá das 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado, e ele no primeiro momento ele não compreendeu aquele texto ali, como muitos outros estudiosos da Bíblia na época. O que ele fez? Ele começou a se aprofundar.
Ele começou a pegar outras fontes que falavam do mesmo assunto. Porque, às vezes, Luciano, às vezes a gente se depara com um texto e a explicação do texto não está naquele texto ali, está em outros textos. Então, a gente tem que... Não é o que Isaías fala, um pouco aqui, um pouco ali. Você não vai encontrar no índice... A Bíblia não é um livro, a Bíblia é um livro diferente. Ela não tem um índice falando assim só do tema da salvação. Você vai pegar o tema da salvação em João, lá em Gênesis, lá em Apocalipse, lá nas cartas de Paulo, né? Então, a primeira coisa é fazer isso. Vai estudar sobre o quê? Determinado tema, sobre a salvação. Então, nós vamos pegar um texto aqui, outro ali, para poder chegar num denominador comum para poder compreender aquele texto. E também, a gente já falou isso em outras lições passadas, a gente tem que entender o texto, entender o contexto histórico, político, cultural da época que foi escrito aquilo ali, para poder, né, a gente ter uma melhor compreensão daquilo que a gente está estudando. Exatamente. Shirley, você ia falar? Então, tudo isso que todo mundo falou está correto. Porém, eu acredito numa coisa. Cada um vai aprender aquilo de acordo com a sua necessidade. Quando eu vou estudar alguma coisa que eu preciso estudar para me aperfeiçoar, para passar para alguém, eu vou me aprofundar e quanto mais eu me aprofundo, eu vejo que eu não sei nada. Então, assim, eu discordo de um ponto só. Que uma pessoa intelectual ou mais formada tem mais facilidade em saber mais da Bíblia do que outros. Tem muita gente que não teve estudo e pode até ser analfabeto funcional, né, vamos dizer assim, mas eu conheço pessoas que entendem muito bem da Bíblia e que não têm formação como a nossa, por exemplo, de faculdade, entende até mais do que eu, tá? Quando a gente estuda a parte de aprendizagem, que fala sobre inteligências múltiplas, que foi desenvolvido uma teoria por Gartner, ele explica sobre isso, que cada um vai aprender de acordo com o grau que tem a facilidade em aprender alguma coisa. Mas é claro, a humildade está acima de tudo. O ponto alto da lição é esse, a humildade. Porque quando nós clamamos a Deus, pedimos o Espírito Santo a direção, porque a inteligência vem de Deus, a sabedoria vem dele, ele é a fonte de todas as coisas. E, de acordo com a vivência de cada um, não que há várias interpretações, a interpretação tem que ser única. Porém, de acordo com aquilo que eu vivo, é aquilo que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo. Cada um tem uma visão, poxa, eu não tinha parado para pensar por esse ângulo, mas todos amarrados numa mesma interpretação. Sim. Eu creio assim. Então, a necessidade de cada um, a pessoa, por exemplo, às vezes lê a Bíblia, faz o ano bíblico o ano inteiro, mas ele vai se deparar muitas vezes, puxa, já estudei a Bíblia não sei quantos anos e agora eu estou me deparando com uma passagem que eu nunca tinha percebido. Porque o Espírito Santo usou ali aquele momento de acordo com a necessidade da pessoa. Ou porque Deus queria chamar atenção naquele determinado tempo. Porque Deus conhece todas as coisas. Então, a humildade, sim, é voltada para Deus, para pedir o auxílio do Espírito Santo, e Deus vai colocar, de acordo com a necessidade de cada um, o verdadeiro entendimento, culminando na mesma interpretação bíblica que ele deseja que nós saibamos. Não, com certeza. Por exemplo, só um minutinho, rapidinho, só puxar o gancho aqui dela. Assim, o que vocês falaram, a gente meio que resumiu a lição, né? Porque, assim, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que, de fato, existem passagens difíceis, não tem jeito. Sim. Elas existem, elas estão ali, né? A gente tem que admitir isso, né? Agora, a partir do momento que eu admito isso e que eu encontro passagens difíceis, como essa que Celinho citou, Deus criou o mal, caraca,
Bom, peraí, Deus é amor. Então Deus não pode criar o mal. Mas aí Isaías diz que Deus criou o mal e o bem. E a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas. Se Deus criou todas as coisas, então ele criou o mal, ele criou o pecado, né? Ele criou a mim, né? Talvez assim, foi ele que foi lá e me moldou como moldou Adão? Não, não foi. Então, como que ele me cria, né? Ele me cria a partir de um processo indireto, né? Ele dotou os meus pais de uma característica divina de gerar vida. Tudo bem, é uma geração a partir de outra vida, né? Não é uma geração do nada como ele fez, mas a gente vai se multiplicando. Então, a partir disso, ele é o criador de todas as coisas porque ele criou esse processo, né? E nos dotou de sermos participantes desse processo. Então, Deus criou o mal? Não. Não diretamente. Mas indiretamente ele criou. Por quê? Porque ele criou o bem. Se eu me afasto do bem, o mal surge. Né? Deus criou a escuridão? Não. Deus criou a luz. A escuridão é a ausência de luz. Então ele criou a escuridão? Sim, indiretamente. Porque ele criou a luz. Quando eu tenho ausência de luz, a escuridão surge. Né? Deus criou o pecado? Não. Não diretamente. Mas talvez, se a gente olhar... Aqui, a gente está filosofando, tá? A gente está tentando abordar de uma maneira sincera e cuidadosa. É o que a lição... É a outra dica que a lição traz. Né? Deus ele criou o pecado diretamente? Não. Mas a Bíblia diz o quê? Pecado é o quê? É a transgressão da lei. Então, se eu tenho a lei que Deus criou e eu transgrido, a consequência disso, a maneira indireta, a consequência indireta disso é a geração do pecado. Eu transgredi o pecado, esse pecado foi criado. Entendeu? Luciano, aí para essa questão do pecado especificamente, assim, Deus não criou o pecado, mas criou o livre-arbítrio. Exato. E um livre-arbítrio real teria que pressupor o pecado, né? Exato. Então, a transgressão da lei, né? Se você tem livre escolha, você tem que ter a opção de escolher, inclusive, o que está errado. Exato. Né? Senão, não é uma escolha, é algo tutelado, né? Então, na verdade, todas as escolhas têm consequência, inclusive as escolhas divinas. A diferença é que Deus consegue ver na frente. As escolhas, né? De não fazer nada ou de não impedir. Exatamente. A escolha de não impedir. Já vou te deixar, Cristiano. Inclusive a escolha de não impedir. E aí, a partir da mentalidade hebraica, na mentalidade hebraica, se você tem capacidade de impedir uma ação e não o faz, você é responsável por ela. Você é responsável. Então, responde um pouco a pergunta do Celinho lá na passagem difícil. Né? Exatamente. Mentalidade hebraica. Cristiano, rapidinho. Só para organizar aqui. É que Celinho queria falar antes de eu falar, antes até de Augusto. Então, Celinho, manda bala e depois Cristiano. O que eu acho de maravilhoso, eu acho que de muito lindo, é você entender o que Jesus ele garantiu para nós a presença do Espírito Santo na nossa vida. Perfeito. Não sei, acredito que já aconteceu com você e com muitos, e comigo já aconteceu, de você traçar os esboços para um sermão, com todos os conteúdos que você quer colocar naquela noite, ou no sábado, seja para a igreja, e de repente surge na sua mente, você pregando, coisas que você jamais poderia imaginar em falar. Uhum. É aquele exato momento que Deus está colocando, o Espírito Santo está colocando na tua mente. Agora, não vou poder atender isso aqui, não. Travou. Fala aí, Celinho. Vai atender ou vai falar? Vai atender ou vai falar? Eu acho que... eu vou recusar aqui. Então é o seguinte, eu quero colocar o seguinte. Vamos botar o seguinte, se o Daniel chegasse lá na corte,
E é urgente, É hein? Flávio, é Flávio. Eu vou atender aqui. Luciano, Tá. Tá bom, Celinho, vai lá. vai lá. Vai lá. É, Vai, Cristiano. Luciano, essa questão aí que você colocou e vai responder meio que a pergunta que Peraí, você tem que sair daí. Peraí. Tá. Fala, Cristiano. Então, essa pergunta que o tio Célio fez, né, a questão do texto de Isaías, e o que você falou, né, que Deus não criou o mal ou o pecado diretamente, mas indiretamente, se a gente levar em consideração que o mal e o pecado se originou no coração de Lúcifer, quem foi que criou Lúcifer? Não, exato. Entendeu? Exatamente. Só que Assim, Deus criou o mal? Não. O mal se originou no coração, o mal e o pecado se originou no coração de Lúcifer. e como? Como Deus, se originou? Cara, o não livre, sei, isso e a não gente vou sabe. saber. a gente não Aqui sabe. eu não vou Mas saber. aí tem a questão do livre-arbítrio que Augusto falou. Então, eu tenho o livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal. Exato. Né? Deus tem culpa, Deus tem responsabilidade nisso? Não, é minha escolha, é a sua escolha, é a nossa escolha. Não, Entendeu? exato. E assim, a gente não vai se deter nesse assunto porque o tema da lição não é esse, né? Mas aí é que entra essas elucubrações nossas, né? Essa abordagem sincera e humilde para entender assim, cara, Deus criou o mal indiretamente, de certa forma, sim. Agora, como que esse mal se originou no coração de Deus? Cara, não sei, não vou ter como descobrir, as coisas reveladas são para os homens, as não reveladas são para Deus. Quando eu chegar no céu, eu descubro. E aí entra a outra dica, que até Augusto citou lá naquele primeiro discurso dele lá, que é a abordagem humilde. Eu tenho que ter humildade para saber o seguinte, cara, eu não vou entender todas as coisas. Então, assim, existem textos, sim, que eu posso me debruçar, eu posso me dedicar, eu posso ter determinação, perseverança para poder entender. E aí é o que o Cristiano falou há um tempo atrás. Aí é um pouco aqui, um pouco ali. Quais são os outros textos que falam desse tema? Outra coisa, a gente também tem que aprender a ler, a estudar a Bíblia, não por tema, mas por princípio. Né? Qual o princípio bíblico por trás desse texto? Onde esse mesmo princípio aparece em outras histórias? Então, aí entra também o que Augusto falou, que as fontes confiáveis falam disso, né? Então, eu tenho que ter humildade, mas, ao mesmo tempo, tem que ter determinação. Na meditação do pôr do sol desse ano, ela vem tratando dos pioneiros da igreja. Né? E hoje, no pôr do sol aqui da família, a gente leu a história de Irã Edson. Eu li também, Luciano, eu li. Muito, tem a primeira parte, foi hoje, semana que vem tem a outra parte. Isso, né? Exatamente. E eu aí, vi. ele fala o seguinte, que na noite de 22 de outubro, cara, eles estavam reunidos, assim, alegres, contentes, e veio desapontamento. Cara, eles ficaram mal. Mas sabe o que eles fizeram naquela madrugada? Eles oraram e Oraram eles a noite estudaram toda. o livro de Hebreus a noite toda, buscando a iluminação do Espírito Santo, porque eles tinham certeza de que Deus iria revelar a verdade, onde estava o problema. E, cara, Deus não esperou muito. No dia seguinte, já no dia 23, o que Deus fez? Abriu o céu para Irã Edson e deu a visão do santuário celestial em que Cristo passava, não sair do lugar santíssimo como eles estavam esperando, mas a entrar pela primeira vez no lugar santíssimo. Então, quando a gente tem determinação e paciência e confia na iluminação do Espírito Santo, Deus se revela. Então, aí mostra mais uma vez que eles eram estudiosos, eles eram grandes estudiosos e falharam no evento, né? Tiveram a decepção, mas Deus atendeu a necessidade. Eles buscaram, se humilharam e Deus mostrou, né? Então, eles falharam? Falharam. Nós podemos falhar? Podemos falhar. Mas só Deus é o doador de toda a sabedoria, de tudo. Verdade. Entende? Então,
negócio de aprofundar demais essas questões assim, a gente tem que também ter cuidado, porque Deus revela a Bíblia até um ponto. Uhum. Passando dali, já começa, né, a ficar um pouco... Então, É é de importante a Deus, gente, é de assim, Deus. eu sou um que gosta de Entendi, fala esmiuçar lá isso. e tal. Aí, mas eu acho que a gente não está proibido de elocubrar, mas a gente tem que ressaltar sempre que a gente está elocubrando, para Sim. não transformar em verdade, né, algo que é uma Isso. suposição, né? É isso aí. E outra, Só tomar esse assim, uma cuidado. coisa é eu falar assim, cara, eu não vou ficar, eu posso até elocubrar, mas de fato eu não vou ter a resposta de como o pecado se originou no coração de Satanás. Então, beleza. Isso aí tá com Deus e Deus me revela depois. Agora, eu não posso usar essa mesma desculpa para estudar o Apocalipse. Porque o Apocalipse diz assim, revelação de Jesus Cristo. Cara, se é a revelação de Jesus Cristo, é porque todo o livro do Apocalipse eu tenho que entender. Eu posso não Exatamente. entender tudo agora. Eu posso até não entender tudo agora, mas em algum momento da história, antes dele voltar, eu preciso entender porque ele se revelou. Então, assim, Exatamente. isso que a Shirley falou é fato, mas não se aplica a tudo, né? Sim, Se não, aplica... eu quis dizer o seguinte, tem gente que futuca e que vai além que daqui a pouco não, é um Sim, caminho sim. meio sem volta. Sim, verdade. Então, assim, Eu tô entendendo o que a Shirley está falando também, porque tem muitas pessoas que se aprofundam para depois questionar a própria Bíblia, Exato, né? exato. exatamente. Aí é onde entra Esse a ponto. abordagem. Aí onde entra a abordagem. Vocês têm razão, é onde entra a abordagem. Se eu já abordo a Bíblia de uma maneira cética, de uma maneira desconfiada, né? Deus também não vai. E Ellen White fala isso, cara. Tem um texto, eu acho que está até aqui na parte do adicional aqui, do auxiliar. Vou ver se eu acho aqui. Ou vocês podem procurar aí enquanto eu estou falando. Ela fala exatamente isso. Deus não vai tirar, Deus não tira da Bíblia a oportunidade da dúvida. Deus não tira da Bíblia, dos textos bíblicos, da revelação dele, a chance de você questionar e você duvidar do que está ali, descrer do que está ali. Entendeu? Porque isso também é um teste para a sua perseverança e para a sua humildade, de perceber que a Bíblia é maior que você. Exatamente. É nesse ponto que eu queria falar. Não Aqui, é achei. porque a gente não tem que Achei. estudar. Testemunhos Seletos, volume 2, página 290. Os que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso. Deus não se propõe fazer desaparecer toda ocasião para a incredulidade. Apresenta evidências que precisam ser cuidadosamente investigadas, ou seja, ele não te dá de bandeja. Ele te dá uma evidência, mas assim, é um fio de cabelo para você puxar o defunto que está por baixo. Você tem que puxar aquilo e cavucar, e cavucar, e cavucar. É isso que ela está falando. Aí ela continua. Ser cuidadosamente investigada como? Com o espírito humilde e suscetível ao ensino. E todos devem julgar pela força dessas mesmas evidências. Até porque Deus não revela uma verdade só para o Augusto. Se Deus quer mostrar uma coisa, ele vai revelar para o Augusto, ele vai revelar para a Shirley, ele vai revelar para o Sloan. Então, sim, ele vai revelar para todo mundo. Agora, é o que a gente estava falando antes de começar, né? Para que a gente entenda os textos fáceis, os textos difíceis e, de fato, investigue a verdade que Deus revela para a gente tem que ter tempo de qualidade com Deus. Não adianta sim, a gente... só comunhão mesmo, somente. Uma comunhão de qualidade, exatamente. Não adianta a gente dar qualquer tempo para Deus. Não adianta a gente achar que faz culto de manhã com a família e aquilo ali é suficiente. Não adianta a gente achar que faz oração na hora de comer, na hora de dormir, na hora de acordar, que é suficiente. Não é. Você precisa dedicar tempo e, preferencialmente, o seu primeiro tempo do dia com Deus. A sua primeira hora. Acordou, cara, dedica, faça de tudo para dedicar pelo menos 1 hora com Deus. Entendeu? E aí você vai ver que, com o tempo, essa 1 hora vai ser insuficiente. Você vai querer mais e mais e mais e mais, porque é muito bom. É ter prazer nas coisas de Deus. Às vezes, quando a gente pega o texto lá de Timóteo, né,
que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, né? Às vezes a gente acha que esse texto, Paulo está falando da noitada, do sexo sem compromisso, da bebida, disso. Às vezes não. Às vezes está falando da série do Netflix. E aí você dedica mais tempo para ficar na frente do Netflix do que tempo com ele. Entendeu? É porque nós, seres humanos, temos mania de ficar medindo pecado. Exatamente. Pecado é pecado. Exatamente. Exatamente. Luciano, e tem outra coisa também, que Deus ele vai revelar na sua palavra aquilo que é importante para a nossa salvação. Aquilo que não é importante para a nossa salvação, para que ficar futucando? Porque tem gente que fica questionando, tem gente que fica questionando se Paulo era casado, se Paulo não era casado, se Paulo tinha filho, se Paulo não tinha filho. Isso é importante para a nossa salvação, se Paulo era casado ou não? Isso não é importante. O importante para a nossa salvação Deus vai revelar para a gente aquilo que é necessário, aquilo que é importante realmente para a nossa salvação. O que não é, para que ficar futucando? Então deixa isso quieto. Mas assim, isso é com Deus. Gente precisa... Aí, como diz lá, Deuteronômio 29, né? Aquilo que aquilo que foi revelado são para nós e para os nossos filhos. Aquilo que não é revelado é para Deus. A gente não pode entrar. Só toma cuidado, se a gente for entrar nos... Só toma cuidado, e até para a gente caminhar aqui, para a gente encerrar. Eu entendi o que você falou e você não está errado no seu ponto de vista. Mas a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, a gente, quando não entende alguma coisa, a gente usa essa desculpa para dizer assim, isso aí não é importante para a minha salvação. Por que eu estou falando isso? Eu já escutei de ancião de igreja, quando eu comecei a conversar sobre o juízo investigativo, que aí o ancião da igreja virou para mim e falou assim, cara, isso é importante para aquele irmãozinho que está ali na igreja? Para ele vai fazer diferença ele saber em que momento Jesus entrou no santuário ou para que está sendo o juízo investigativo hoje e tal? Cara, não sei se vai ser importante para ele. O que ele precisa saber é só que Jesus morreu na cruz? Então, para que a gente está aqui? Entendeu? Não, Luciano, mas não é esse o ponto. O ponto que o Cristiano falou, eu estou entendendo o que eu falei. A questão do juízo investigativo tem a ver com a salvação, né? Isso. Sim. Além do que a Bíblia fala. A gente tem que estar pautado na Bíblia. Sim. Fugiu dali, aí o pessoal começa a viajar. É isso? É nesse sentido que estamos falando, né? Pois é. Não, beleza. Não, eu entendi, eu tinha entendido. Eu só queria dizer assim, só que a Bíblia, assim, ela tem pontos de partida para grandes viagens, né? Tudo parte dela. E até onde que a gente vai, né? Então, esse é o problema. Exatamente. Então, eu acho que, assim, se você tem um perfil mais Caiu o Augusto? Eu acho. Tá. Bom, já que ele caiu, eu vou, como sempre... Imaginativo, curioso. Voltou. Cara, voltou. Você picotou aí, você perdeu sua internet aí, não ouvimos nada do que você falou. Oi, tá falando comigo? Sim. Não, então, o que você estava falando, se você tem uma mente mais imaginativa, mais curioso, você pode viajar um pouco nisso, mas não esqueça que é só uma conjectura. Então, você coloca um carimbo nela, fala conjectura, não posso ter certeza, né? E ok, porque tem muita coisa que foi colocado como pensamento aí em algumas literaturas, não da igreja, né? E que se transformaram em coisas autoritativas, corolários de outras pessoas, entendeu? E que são ensinos heréticos, né? O cara estava conjecturando, às vezes nem para ele mesmo. A gente também pode dar até um benefício da dúvida, né? Às vezes o cara escreveu uma besteira, mas era uma reflexão qualquer, ele não coloca esse carimbo de conjectura, isso sai de contexto e vira doutrina de algum lugar, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, de não estar fabricando veneno para os outros. Verdade. Exatamente. Para a gente terminar, então,
Eu vou ler só o texto da senhora White que está lá no adicional de sexta-feira. Caminho a Cristo, página 111, diz assim: quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não estão centralizadas em Deus, nem em harmonia com sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. O inimigo apodera-se dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam por palavras e atos estar em harmonia com Deus, por mais preparados que sejam, estão sujeitos a errar em sua compreensão das Escrituras. Não é seguro confiar em suas explicações. Os que abrem as Escrituras para encontrar discrepâncias não têm conhecimento espiritual. Com visão distorcida, verão muitas razões para a dúvida e descrença em coisas que são realmente claras e simples. Então, que a gente possa ter uma abordagem humilde, né? Com a pressuposição de que o Espírito Santo está ali com a gente, e um espírito de oração, para que a gente possa buscá-lo, buscar a sabedoria dele, buscar a iluminação dele, buscar a presença dele, para que a gente possa entender as passagens claras e depois, consequentemente, as mais difíceis. Amém? É isso aí. Vamos Amém. orar, então? Isloan, você pode orar para a gente? Você que está falando a beça aí? Posso sim, é que meu celular caiu hoje e minha câmera está indo e voltando. Beleza, mas é a câmera, não é o microfone. Deixa quieto. Não, aí tá bom. Manda bala. Beleza, vamos orar, gente. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado pela semana agitada que tivemos. Obrigado pelas coisas boas, pelas coisas ruins também, Senhor. Obrigado também, Senhor, pelo momento que nós tivemos aqui, onde participamos e ouvimos e aprendemos e fortalecemos um pouquinho também, Senhor, a nossa fé. Queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra que disponibilizaste para nós, onde nós podemos, Senhor, ver coisas que são fáceis, mas também coisas que são um pouco mais difíceis, que nós temos que buscar da fonte, para ter o nosso aprendizado, Senhor. Queremos te agradecer por isso também e porque tu sempre nos ilumina quando nós buscamos, quando nós pedimos. Queremos a tua graça, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.